que bom, que maravilha que podemos nos encontrar mais uma vez aqui no nome do próprio Yeshua. Como o Pai é bom, né? Aliás, o Pai é um espírito, né? O nosso Criador é um espírito e a alma que procurar entender, compreender, né? Perceber, né? Quando o espírito, ele, o próprio grande eu sou, estiver falando sobre a terra, estiver orientando, compartilhando, como ele usou vários vasos do passado, né, trazendo mensagens riquíssimas, não só de benefício, de disciplinas e punições no passado, e estamos vendo a todo momento no presente sobre a terra. E o Espírito, de uma forma especial, ele sempre foi benevolente, misericordioso, ele sempre foi disciplinador, né? Sempre aconselhou, sempre manifestou em benefício das almas. Como o Pai, que é o Pai, o Espírito, ele até diz que não tem prazer na morte de ninguém prematuro, né? Sem um plano, um propósito pelo qual foram criados sobre a terra. Ele é um Pai misericordioso, né? Longânimo, né? Quanto tempo ele ficou usando ali Noa, falando com Noa, o próprio Noa, né? Que muitos conhecem como Noé, mas Noa, e ele orientando, falando, e as almas com certeza não deram ouvidos ao Espírito que Noa estava compartilhando, né, a mensagem. E não é diferente desde a época de Noé para cá. Nós estamos vendo a todo momento situações difíceis, disciplinas a todo momento, mas as almas estão adormecidas, né? Vem a disciplina, destrói, eles constroem, não procura saber o porquê que foi destruído aquilo, porquê que aconteceu aquilo, não busca uma resposta. No passado as almas buscavam nos profetas. Toda vez que Israel estava sofrendo, acontecia sinais, perdas, coisas negativas, eles buscavam no profeta a resposta, o porquê disso, porquê daquilo, porquê que aconteceu isso. E ali o Espírito sempre trazia a resposta para aquele povo, para aquela alma. E eles se corrigiam, se arrependiam, pediam perdão. E aí o Pai voltava a abençoá-los sobre a terra. Mas hoje em dia não vemos isso, né? Todas as vezes que tem uma disciplina, que tem algo sobre a terra que acontece, as almas tratam como coisa da natureza, coisa comum, isso faz parte da vida. Aí levanta de novo o que foi destruído e segue a sua vida como se fosse tudo normal. Não busca realmente no Criador, verdadeiro no Espírito, né, de passagem, que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o porquê daquela situação que aconteceu. Há uma mensagem no livro do profeta Yeshaiá, que é alterado para Isaías, falsificado, 45, versículo 7, que muitas almas sofreram, muitas almas sofrem por má interpretação e com certeza buscaram sempre opiniões humanas, nunca o Espírito, porque o Pai é o Espírito, o reino dele é o reino do Espírito, o reino da luz. E tem um escrito lá que até hoje muitas almas sofrem, no livro do profeta Yeshaiá, 45, versículo 7, eu vou ler 3 escritos, porque tem vários escritos diferentes um do outro, mas para que nós possamos entender a mensagem do Espírito para a sua alma. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, né? E crio a calamidade. Diz o grande eu sou. Faço todas estas coisas. Agora eu vou ler outro versículo. O mesmo versículo em outros escritos. Tem vários escritos. Eu formo a luz, né? 45, versículo 7, e crio as trevas, e faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vou ler mais um escrito diferente. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo o bem-estar e crio as desgraças. Eu, Adonai, o grande eu sou, o Senhor, faço tudo isso. Eu li 3 versículos que tem milhares de livros, né? Milhares de escritos diferentes um do outro. Mas o resumo realmente é que muitos se questionam, muitos se perguntam como que pode um pai amoroso
Ele cria, né? Criou a luz, criou as trevas, o dia, o sol, a noite. Ele faz a shalom, a paz. Uma hora ele fala que não trouxe paz e criou o mal. Então muitos se perguntam, né? Tem pessoas que nem quer buscar conhecimento ali e vive sofrendo por falta de conhecimento sobre a terra. Em Yeshaiá 45, de 1 a 7, versículo, né, especialmente 7 que eu li, o profeta prevê, olha como o Criador está no controle de todas as coisas, e quanto antes mais cedo as almas perceberem, serão abençoadas antes que seja tarde sobre a terra. O profeta prevê, o Espírito falando na boca do profeta, que o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, chamará e ungirá o rei Ciro da Pérsia para ser seu instrumento escolhido para subjugar as nações, a saber, a Babilônia, as nações más da terra, em favor do seu povo Israel. Olha o Espírito profetizando, falando antes dele nascer fisicamente na terra. Ciro, que ainda não havia nascido na época da profecia, não conhecia o Pai, não conhecia o Criador, nem mesmo reconhecia sua existência, o que o tornava uma escolha improvável para ser ungido do grande eu sou. A escolha de Ciro provou ainda mais que o Criador é soberano, poderoso e está no controle de todas as almas da terra, todas as pessoas, todos os vasos de barro, como o único grande eu sou, Criador verdadeiro, Criador de toda a vida. A sua autoridade e decisões não podem ser realmente desafiadas, e Ele quer que você saiba isso de uma forma especial. No versículo 6, por exemplo, está escrito: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro grande eu sou, um Criador. Não há outro. Eu sou grande eu sou, Yah, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Volto a repetir. E faço a paz. E eu coloco a palavra tranquilidade, faço a tranquilidade. E crio a calamidade. Ele diz: eu grande eu sou, faço todas essas coisas. Agora, realmente as almas ficam sem resposta. Como que um pai amoroso cria paz, cria luz, criou as trevas, cria desgraça, cria o mal, cria a calamidade? O pai nunca disse isso. O pai nunca disse isso. O problema é a letra, o problema é os escritos. Por isso que fala que a letra mata. Claro que se referia à lei de Moshe, mosaica, mas tudo que é escrito, que escreveram, que não foi o Espírito que mandou colocar, confunde as almas e levam elas para o mau caminho e a má interpretação sobre a terra. Calamidade, mal, desgraça, por exemplo, né? Às vezes a alma interpreta de uma forma ou de outra, cada um pensa de uma forma, pode se referir a eventos naturais, prejudiciais, eventos naturais que acontecem 24 horas sobre a terra. Calamidade, infortúnio, adversidade, aflição ou desastre são coisas que acontecem sobre a terra. E ainda o termo que pode ser usado no sentido de mal moral, como a maldade e o pecado. Então, o que nós temos que entender? Como governante do universo, e hoje o Espírito está trazendo uma mensagem para você, o Criador às vezes cria calamidades para cumprir a sua vontade. E ele decidiu dessa forma. Ele trouxe o desastre para disciplinar o seu povo quando eles lhe deram as costas e se recusaram a se arrepender-se. Como está lá em Irmeiá, capítulo 18, versículo 17, falsificaram para Jeremias. E ele prometeu trazer calamidade à Babilônia, por exemplo, por meio de Ciro, para o bem de seu povo escolhido. Para o bem do seu povo escolhido, para restaurá-los à sua terra natal e reconstruir suas cidades arruinadas. Ciro, por exemplo, que ele escolheu antes dele nascer fisicamente, seria o instrumento divino do grande eu sou para ajudar a espalhar as boas novas da justiça.
para toda a alma do Oriente ao Ocidente, como diz o profeta Yeshaiá, capítulo 45, versículo 6. Ciro seria o canal, mas o Criador era o arquiteto. Ciro seria o canal, mas o Criador era o arquiteto e inventor, construtor de tudo isso, como o Espírito está trazendo esse momento para a sua alma. O governo soberano do Criador sobre todas as coisas boas e ruins, as calamidades, como já citei vários exemplos, sobre o sucesso e a calamidade do seu povo, Israel. É motivo de esperança na vida de cada alma viva na terra. Podemos confiar e saber que o Criador age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, se for necessário, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O propósito do Criador é nos levar à maturidade espiritual, um crescimento espiritual. Nossas experiências podem parecer brilhantes ou sombrias, pacíficas ou desastrosas, mas o Criador promete criar todas elas juntas, até mesmo a adversidade, a aflição e a disciplina, para o nosso benefício final. Então, todas as vezes que acontece algo disciplinador, uma disciplina sobre a terra, que eu já ouvi e vi muitos testemunhos, às vezes passa algo numa cidade, destrói tudo. Às vezes a pessoa fica feliz porque não estava debaixo daquele sistema espiritual, ritual. Vamos pegar uma parte espiritual, que é onde eu estou falando aqui do nosso Criador, que ele é um espírito. Aí a pessoa fica feliz porque não tinha ninguém dentro daquele teto, destruiu tudo. Aí passam uns dias, eles vão lá, constroem tudo novamente. Será que não aprenderam nada? Se aconteceu algo disciplinador, será que você tem que voltar a repetir as mesmas coisas que faziam na própria cidade? Ou no próprio bairro, no próprio estado? Porque toda disciplina, toda calamidade, aflição vem do Pai. E se ele, por exemplo, se ele destruiu uma coisa que você pactuava espiritual, foi destruída no físico, ele criou algo da natureza. Aí você se alegra porque ele deu oportunidade para as almas sobreviverem, ainda continuar viva, respirando. Mas será que ele não estava alertando para cair fora, não pactuar mais com aquilo, não fazer mais aquilo? Não se envolver mais com aquilo? Será que ele não estava orientando você? Abrindo teus olhos? Aí vem aquelas almas de fora, vamos levantar de novo, vamos construir de novo, vamos levantar tudo de novo. E você não aprendeu? Por que você não foi buscar no seu pai? Por que será que ele derrubou aquilo? Uma vez ele disse que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas as almas não creem, as almas não acreditam, as almas duvidam do Espírito. Por quê? Porque elas acreditam nos seus líderes carnais sobre a terra, em homens carnais, em carnes humanas sobre a terra, espíritos do mundo, e não no Espírito da luz, e não no Espírito do grande eu sou. Então, quando ele traz uma disciplina, como ele falou, até uma calamidade, algo que ele permitiu que acontecesse da natureza, ele está chamando a atenção das almas para que as almas façam uma reflexão do que elas faziam anteriormente, principalmente aquelas que sobreviveram, aquelas que escaparam, tiveram a oportunidade. Será que devemos continuar fazendo aquilo que nós fazíamos? Será que o Pai, o Criador, estava contente com aquela ação, com aquela atitude, porque ele destruiu tudo? Nós nos reunimos naquele lugar, ele foi lá e destruiu tudo, agora vamos construir de novo e vamos continuar de novo fazendo aquilo. Será que é isso que ele quer? Então você que é uma alma, se você é uma alma que ele te escolheu, se é um filho, se é uma ovelha, ele deixou claro, caia fora, sai fora, povo meu. Então todo o sistema espiritual da terra, o grande eu sou que sou, fez, está fazendo e fará o que for necessário para que as almas acordem e o encontrem o seu caminho verdadeiro no nome do próprio Yeshua. Busca a resposta nele, o porquê. Não é que ele resolveu o problema e seguir a vida como normal, isso faz parte da vida, não, é disciplina. E ele usa o que for necessário para manifestar o teu poder, a esperança para as almas sobre a terra, no nome do próprio
Yeshua.